Continuação do assunto de análise de designs de um fator. Vamos agora passar ao assunto de alocação de variação. Isso significa o seguinte: na saída, que é essa daqui, aqui está toda a saída, as 4 repetições para a linguagem A, as 6 repetições para B, para C, as 8 repetições. Temos variação aqui, existe variação. Essa variação ela é devida ao fator que mudou, ABCD, ou é devida a erros experimentais? Então, é isso que a gente quer responder com a pergunta alocação de variação. Então, nosso modelo ele está exibido aqui da seguinte forma. Aqui estão os Y e J. Esses aqui são os Ys. É nossa saída, é o que a gente observou. E o modelo que nós construímos agora há pouco, identificou o valor de Mi, que é 64, o valor dos alfas, né? Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, e os valores dos erros, E e J. Então, nós temos exatamente o modelo que a gente falou, que é Y e J igual a Mi mais alfa J mais E e J. Então, aqui está o nosso modelo. Você pode ver, por exemplo, que 62 é igual a 64, mais menos 3, que dá 61, mais 1, 62. Então, isso é o nosso modelo e, a partir daqui, nós vamos fazer a alocação de variação. Como é que a gente define variação? Variação a gente define usando o quadrado de certos valores. A gente vai ver isso já já. Então, vamos primeiro ver o que seria o quadrado, como é que a gente chama o quadrado de cada uma dessas coisas. O sum of squares dos y, que a gente chama SSY, sum of squares dos y, é simplesmente, não esse array aqui, não é esse array aqui, é a soma dos quadrados, né? 62 ao quadrado, mais 63 ao quadrado, mais 68 ao quadrado e assim por diante. Toda essa soma disso aqui ao quadrado a gente chama SSY. Da mesma forma, isso daqui, o somatório dos quadrados aqui, nós chamamos de SS0. SS0 é o somatório dos quadrados da média. O somatório dos quadrados dos alfas a gente chama SSA, é o somatório dos quadrados das alternativas, alternativa ABCD. E aqui a gente chama o somatório dos quadrados de E. Então, se eu pegar o quadrado de cada item aqui, de cada valor, 1 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, assim por diante, eu vou ter o SSE. Com SSY, SS0, SSA e SSE, eu consigo fazer minha análise de alocação de variação. Aqui estão os resultados. Então, primeiro, você pode ver que o SSY é igual da mesma forma que no nosso modelo Y é igual à média mais os alfas mais os erros, o mesmo ocorre com a soma dos quadrados. Então, a soma dos quadrados dos Y é igual à soma dos quadrados da média mais a soma dos quadrados das alternativas, mais a soma dos quadrados dos erros. Você pode calcular SSY como tendo este valor, SS0 como tendo este valor, e a diferença entre esses dois é a variação total. A gente chama isso SST. SST é a variação total. É isso que a gente chama a variação. A quantidade de variação que existe na minha saída é isso daqui. É simplesmente o SSY menos o SS0, que é a parte constante, a parte da média. Se você calcula a diferença aqui, você vai ver que dá 340. Isso é a quantidade de variação que eu tenho. E isso está distribuído da seguinte forma. Você pode calcular SSA como sendo 228 e SSE como sendo 112. Portanto, a alocação da variação 340 entre as alternativas e os erros é de 67% para as alternativas, quer dizer, o fator linguagem de programação é responsável por 67%
da variação que a gente vê na saída e os erros experimentais, 33. Se os meus erros fossem responsáveis por muito mais da variação, eu teria que parar e me perguntar, eu acho que tem variação demais aqui devido aos erros, e talvez eu realmente esteja errando no sentido de não ter incluído outro fator, talvez a experiência do programador, talvez alguma outra coisa consiga explicar essa variação que a gente está vendo. Mas aqui, 67% da variação é devido realmente à linguagem de programação, que é um bocado, né? Então, estamos satisfeitos, vamos em frente, sem parar nosso experimento, porque 33 não é tão alto assim. Mas se você acha alto demais, você teria que parar e se perguntar que outro fator poderia ser responsável por essa variação que eu estou fazendo e, de repente, fazer um outro experimento com esse fator incluído. A próxima pergunta que fazemos é se existe uma diferença entre os efeitos. Será que os efeitos A, B, C, D, o efeito de cada linguagem de programação, será que existe uma diferença entre eles? Entre os alfas? Será que tem uma diferença? Então, nós sabemos como achar a diferença, ou calcular, ou verificar se há uma diferença entre duas estatísticas. Só que agora nós temos 4 estatísticas, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, para eu saber se tem alguma diferença entre eles, eu preciso usar ou vários testes par a par, ou então um teste único que vai ser mais interessante, um teste único que consegue comparar todos ao mesmo tempo. A gente chama isso análise da variância ou ANOVA. Com isso, eu posso testar minha hipótese nula. Será que os 4 efeitos são iguais ou são diferentes? Minha hipótese nula é que não há diferença entre eles. Para a gente fazer um cálculo de ANOVA, eu preciso achar o seguinte, eu preciso achar a relação entre a variância eu preciso comparar a variância das alternativas com a variância dos erros. Eu preciso saber qual é maior. Existe uma mais variância devido às alternativas ou existe mais variância nos erros? Se houver mais variância nas alternativas, devido às alternativas, então eu vou ficar satisfeito de que há de fato diferença entre os efeitos. E se for mais para os erros, eu não vou poder refutar minha hipótese de que os efeitos das várias alternativas são iguais. Então, é isso que é a minha estatística básica. Minha estatística é a variância devido às alternativas dividido pela variância devido aos erros. Para calcular esse MSA, que significa medium, mean square, né? O M é mean, quer dizer, é a média. Eu pego o meu SSA, que a gente já calculou aqui, a gente já viu como fazer isso, e eu divido pelo número de graus de liberdade que eu tenho. O graus de liberdade aqui vai ser A-1, onde A é o número de alternativas. Em outras palavras, ao calcular meu SSA, eu tenho 4 valores, mas como o somatório desses alfas tem que dar 0, eu tenho apenas 3 graus de liberdade. Da mesma forma que eu tenho apenas n menos a, ou n é o número total de repetições que eu tenho, que no nosso caso é 24, 24 menos número de alternativas, que é 4 dá 20. E com isso eu consigo calcular o MSE, que é isso aqui. Isso aqui é o MSE. E isso aqui é o MSA. Isso vai me dar um certo valor que eu vou comparar com a estatística F. A estatística F com esse alfa que vocês estão vendo aqui, não é o mesmo alfa que a gente vem falando até agora, é um alfa aqui de significância, né? Um alfa de 5%, por exemplo, de grau de significância. Então, eu vou olhar a métrica F para um grau de significância
alfa igual a 5%, por exemplo, e com grau de liberdade que a gente chama no numerador. No numerador aqui eu tenho grau de liberdade A-1 e no denominador eu tenho grau de liberdade N-, aqui deveria ser A. Isso aqui é A. Ok, vamos ver como é que isso fica ao calcular para o nosso exemplo numérico. Exemplo numérico, vamos pegar nossos dados. Essa coluna aqui, soma de quadrado, já foi calculada. Lembra que isso daqui é o SSY, isso é SS0, isso é o SST, que é simplesmente o Y menos o zero. Isso é a total de variação que nós temos. Ela está dividida em SSA, quer dizer, a variação devido às alternativas, e a variação devido aos erros, SSE. Ok, então, aparentemente, as alternativas, quer dizer, meu fator, tem mais efeito do que os erros, né? Explica mais variação. Mas você sabe que a gente não pode verificar as coisas, a gente não pode comparar as coisas dessa forma, 67%, 32%. A gente tem que fazer um teste estatístico. O teste estatístico significa, será que isso que eu estou vendo aqui pode ser devido à chance? Será que por pura chance eu posso ter visto esse tipo de coisa? Qual seria a probabilidade de ver isso por chance, com um nível de significância, digamos, de alfa igual a 5%? Então, a gente faz isso aqui usando o teste F e a gente vai verificar aqui. O grau de liberdade é importante porque para calcular o F aqui, eu preciso do grau de liberdade no numerador, que é 3, e o grau de liberdade no denominador, que é 20. Isso aqui é simplesmente N-A, né? Quer dizer, 24 repetições no total, menos 4 alternativas, dá 20. E aqui eu tenho 3 alternativas, que é o número, 3 graus de liberdade, que é o número de alternativas menos 1. Ok. Eu posso agora calcular a média, que é simplesmente isso, né? O SSA dividido por 3 vai me dar 22,9. A divisão aqui vai me dar 1,65, 32,9 dividido por 20. E a relação entre esses dois, quer dizer, o 22,9 dividido por 1,65 me dá 13,5. Então, eu tenho aqui uma variação 13 vezes maior nas alternativas comparado com os erros. Será que isso é suficiente para eu dizer que isso não é devido à chance? Isso é realmente porque as alternativas, o meu fator, tem mais efeito de verdade. Então, a forma de comparar duas variâncias, como estamos fazendo aqui, é de usar uma estatística chamada estatística F. E aqui está o valor de F para o grau de liberdade 3 no numerador, 20 no denominador, com um alfa de 5%. Esse valor é 4,94. E o 4,94 é o que a gente chama de valor crítico, quer dizer, qualquer valor aqui acima disso, eu posso dizer que eu posso refutar minha hipótese. Um valor maior do que 4,94, eu posso refutar minha hipótese. E aqui eu tenho muito mais diferença do que 4,94, eu tenho 13,5, portanto, eu posso refutar minha hipótese, eu posso dizer que tem, de fato, diferenças entre os alfas, tem diferença entre os efeitos alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, embora eu não saiba quais são os responsáveis por essa diferença. A gente vai responder a isso já já.